manter a mensagem central, o motivo central da vida dele, o amor de Deus pelo pecador, independente do que viesse a acontecer depois daquela noite, independente se Pedro iria traí-lo ou não, independente se ele seria cuspido ou não, independente se Judas iria vendê-lo ou não, independente se o galo iria cantar 3, 4 ou 5 vezes ou não, independente de tudo isso, a postura de Cristo era manter o amor. E isso é uma coisa que eu e você não podemos perder. Eu sei que é uma linguagem difícil, eu vivo no mesmo mundo que você, eu tenho as mesmas dificuldades que você, eu cometo talvez não só os mesmos erros, mas eu não sei, talvez você seja até inferior a mim no que eu vou dizer agora. Eu tenho capacidade de criar erro novo, eu tenho capacidade de fazer bobagem nova, eu tenho capacidade de surpreender até a minha mãe de 83 anos. Minha mãe está aos 83 anos e quando ela pensa, viu, Arthur, que ela já viu tudo na vida, esse teu amigo consegue aprontar uma e a minha mãe fala: filho, eu não acredito que você fez isso. Eu surpreendo até minha mãe aos 83 anos. Temos algo em comum, mas a grande verdade é que vivemos no mesmo mundo, mas se alguém tinha motivo para excluir a linguagem do amor, esse alguém era Jesus. Mas ele não excluiu. E essa é a minha e a sua lição de casa: mantermos vivo o amor de Deus entre nós, mantermos vivo o nosso amor uns pelos outros, mesmo em meio a dificuldades que é difícil. Mas Jesus manteve o amor até o fim. Amém? E João, ele diz assim, no versículo 2: e acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus estava com a intenção de manter o amor de Deus pelo pecador, infelizmente, Satanás se infiltrou. Não pense você, e você que está na internet, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não pense você que Satanás é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele não está em todo lugar. O onipresente, onipotente e onisciente é o nosso Deus. Ele, nosso Deus, a palavra diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, o Senhor pode estar em qualquer canto do universo. Agora, se Satanás estiver no Japão, ele não tem como estar no Brasil. Não tenho nada contra os japoneses. Mas se ele estiver em qualquer outro ponto do mundo, ele não tem como. Por quê? Porque ele não é onipresente. Ele não consegue estar em dois espaços físicos ao mesmo tempo. Se ele está tentando o Zé Memé, ele não tem como ao mesmo tempo estar tentando o Zé Ruela. Não tem. Ele é um ser só. A palavra fala sobre demônios. São milhares de demônios. Mas eu estou falando do próprio Satanás. E a palavra aqui não está falando acerca de demônios, está falando do próprio inimigo das nossas almas. De um lado, a pessoa de Cristo mantendo o amor de Deus pelo pecador, e do outro lado, Satanás tentando impedir com que este amor permanecesse, e da pior forma possível. Como difícil. Veja o que a palavra de Deus diz no versículo de número 21 aí de João, capítulo 13. Em um dado momento,
estavam assentados à mesa para cear. No versículo 21 diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Quando o Senhor Jesus começou a trazer a revelação de que Ele realmente era o Cordeiro de Deus, de que nele havia a vida eterna, e de que o comer daquele pão, o beber daquele suco, não era somente uma memória do que aconteceu no Egito, mas era agora a verdade da salvação do pecador. Quando o Senhor Jesus começou a trazer a eles esse conhecimento, Satanás, que pensou que ia passar desapercebido, olhe bem para mim e fala assim para o teu irmão: olhe bem para mim aqui. Agora você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: nada, diga nada, escapa dos olhos do seu Deus. Tudo está às claras. Amém, amém, irmãos? Amém. Naquele momento, na noite em que Jesus foi traído, nós vemos uma segunda, eu estou colocando como segunda, conscientização de Cristo. Eu fiz a colocação, a primeira conscientização de Cristo era manter o amor de Deus até o fim, mesmo que um deles abrisse o coração para Satanás entrar. Difícil, hein? Difícil. Ele, Jesus, entregando a sua vida, e alguém ao lado dele, entregando a vida para o adversário das nossas almas. Mas diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor se mantém nos seus propósitos. E Ele manteve o propósito de salvar o pecador, com Judas endemoniado ou sem demônio. O propósito de Deus permaneceu. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, olha, levanta a sua cabeça agora. Levanta a cabeça. Não é nada de autoestima, não, tá? Mas levanta a sua cabeça. Acredite nisso. Nada vai mudar o propósito de Deus. Eu creio, Jesus. Amém? Amém. Nada. Uma certa vez eu conheci um grupo de pessoas que eles disseram para mim: Jamil, você é muito sangue grosso. Nossa, você é muito sangue forte. Ouvi muito disso daí, porque ainda não tinha expressão sangue ruim, porque senão diriam sangue ruim. E eu tinha dificuldade de dizer para eles: não, eu não sou um sangue grosso, eu não sou um sangue forte. Eu sou uma pessoa que acredito que ninguém muda o que Deus quer. Amém, amados? Amém. O amor de Deus nos permite confiarmos, acreditarmos que se o Senhor disser senta, vai se sentar. Se o Senhor disser levanta, vai se levantar. Se o Senhor disser abre, vai se abrir. Se o Senhor disser fecha, vai se fechar. Se o Senhor disser basta, vai parar. Se o Senhor disser prossegue, vai prosseguir. E ninguém vai mudar isso. Ninguém. Ninguém muda. Uma certa vez um centurião parou Jesus e disse: olha, um homem que comandava 100 pessoas parou Jesus e disse: olha, eu tenho aqui a minha patente, eu estou com um problema sério na minha família de mortandade, de doença, e da mesma forma como eu mando meus comandados e eles me obedecem, se eu digo vai, eles vão, se eu digo vem, eles vêm. Eu peço uma coisa para você: basta uma palavra sua.
Basta uma palavra sua. Amém? Deus é Deus de perto e é Deus de longe também. E ele disse: olha, um de vocês vai me trair.